Geralmente, quando pensamos a história do Brasil, tendemos a pensar o pós-1500. Mas isso significa ignorar uma série de pessoas e fatos que ocorreram muito antes disso, como os povos indígenas. Inclusive, esses mesmos povos indígenas também foram responsáveis pela construção de importantes fortes na cidade do Rio de Janeiro e até mesmo dos Arcos da Lapa. Então, se quer saber um pouco mais sobre isso, embarque nessa caravana, a caravana da história. O que havia aqui, na verdade, era uma verdadeira diversidade desses povos e de culturas. Mas, com a chegada dos colonizadores portugueses, europeus em geral, muitos desses povos foram tratados como se fossem mais do mesmo. Ou seja, eles não viram neles tanta diferença assim. Até a terminologia que foi utilizada para descrevê-los era uma terminologia geral. Por exemplo, nós tivemos o termo selvagem sendo aplicados a eles para se referir. Tivemos também o termo índio, que estava bem em alta nas discussões ultimamente. Só que, na verdade, o termo índio deriva do latim, hindu, que significa dentro, e genus, nascer, ou aquele que nasce dentro. Assim, indígena seria aquele que nasce dentro da terra. Bom, atualmente, esse termo não deve mais ser utilizado, porque se entende que ele tem uma série de preconceitos e tenta englobar o indígena no termo geral, que não respeita a sua diversidade. Prefiro, então, usar o termo indígena, que, embora ainda também não fale sobre o nome do povo, ainda assim é um termo que não está tão carregado de preconceitos como o termo índio estava. Mas voltando aqui um pouco dos fatos, se no início a colonização se deu de uma forma mais pacífica, por assim dizer, em que as trocas eram mais comuns, por exemplo, o pau-brasil, que era algo que os portugueses chegaram e viram de muito valioso aqui no território para pintar as suas roupas, e assim começar uma série de trocas com os indígenas, onde os indígenas trocavam pau-brasil e outras matérias-primas ou artifícios que os portugueses achavam interessantes, em troca de espelhos, de armas e de coisas que os beneficiassem, que eles achavam interessantes, ao longo do tempo, essa questão foi se tornando cada vez mais complexa. E assim, nós tivemos mais conflitos entre os indígenas e os colonizadores. Ao passo que também tivemos alianças entre eles. E é importante aqui ressaltar que essas alianças, esses conflitos, eram do interesse de ambos, pois tanto os povos indígenas tinham seus interesses quando se aliavam ou quando guerreavam com esses colonizadores, quanto esses portugueses também tinham interesse em se aliar a certos povos em detrimento de outros, para conseguir atingir seus objetivos de conquista de terras ou de matérias-primas. Então não podemos entender esse início da colonização, esse início dessas disputas, dessas trocas, como algo de mão única, que beneficiava só o colonizador, mas sim como algo de interesse mútuo, onde tanto os indígenas quanto os portugueses estavam no jogo, que era essa disputa ou por territórios, ou por matérias-primas, ou pelo controle daquela região entre os próprios povos em si. Uma situação que ilustra muito bem isso é a Guerra da Fundação da cidade do Rio de Janeiro, que aconteceu entre 1560 e 1565. Foi uma batalha muito sangrenta e feroz, que durou vários anos, mas que nós devemos entendê-la não pela ótica europeia, entre portugueses e franceses, e sim por uma ótica entre os indígenas temiminós, aliados aos portugueses, contra os tamoios, aliados aos franceses. Quando nós olhamos a batalha do ângulo dos indígenas, ou seja, uma disputa entre tamoios e temiminós, nós temos outra configuração dessa batalha, pois os temiminós estavam já em conflito com esses indígenas tamoios, e com a chegada dos europeus, esses indígenas viram uma possibilidade de lutar contra seus inimigos, e assim recuperar o seu território que já havia sofrendo na mão deles. Então nós vemos que os próprios indígenas já vinham estando em conflito durante
esse início do período colonial dos anos de 1500. Assim, nós temos que entender os interesses que estavam em jogo durante esse período colonial. E como um fruto dessa batalha, nós temos a clássica história do Araribóia, um indígena temiminó que lutou ao lado dos portugueses e conseguiu derrotar os tamoios, expulsando-os da cidade do atual Rio de Janeiro, né? Nesse território que nós temos da Baía de Guanabara. Assim, nós temos o protagonismo de uma liderança indígena que, por seu papel na guerra, se destacou e conseguiu um cargo de grande liderança. Em troca, recebeu da coroa portuguesa as terras de São Lourenço dos Índios, que, posteriormente, seria o que é a atual cidade de Niterói. Até hoje, nós vemos em Niterói, por exemplo, uma estátua do Araribóia, bem em frente à Estação das Barcas, que simboliza justamente esse poder e essa fundação da cidade, que heroifica e até hoje tenta permanecer com essa memória indígena do grande chefe Araribóia. E mostrar que essa cidade de Niterói está aliada à fundação também do Rio de Janeiro. Embora essa história sobre a fundação da cidade do Rio de Janeiro em meio à guerra dos temiminós e dos tamoios seja muito interessante, quando nos deslocamos para entender um contexto mais amplo sobre a questão indígena no Brasil, é preciso utilizar um conceito dos aldeamentos. Mas o que são esses aldeamentos? Eles são diferentes das aldeias indígenas? Na verdade, sim, pois quando estamos falando de aldeias, estamos nos referindo a um povoado indígena independente. Já os aldeamentos são povoados indígenas atrelados ao projeto colonial. Então estão ligados aos povos missionários, às ordens missionárias e também aos colonizadores. O processo dos aldeamentos significava a substituição dessas aldeias independentes por aldeamentos subordinados aos padres jesuítas e aos portugueses, que, junto a esses indígenas, administravam essas aldeias, né? Agora sob tutela e sob uma correpartição, por assim dizer. Obviamente, isso é um processo violento, pois os aldeamentos significavam que esses indígenas se tornariam súditos da coroa portuguesa. Em parte, deveriam então adotar seu costume e sua religião, mas ao mesmo tempo, isso garantia a eles uma proteção contra a escravização e também os dava o direito de possuir terras. Aquele pedacinho de terra que era assegurado pela sua aldeia seria desses indígenas. Obviamente, deveriam trabalhar para o projeto colonial, mas teriam ali a sua vila garantida e não teriam também as defasagens e aquela violência da escravização. Já para os missionários e para a coroa, o objetivo era integrar esses indígenas ao mundo colonial e usar sua força de trabalho, como um exército particular, por exemplo, ou para obras públicas e até mesmo para as obras de fé. Então, o que nós temos aqui são os aldeamentos atuando com diferentes objetivos para cada um dos envolvidos. E quando esses aldeamentos começam? Bom, eles vão ter o seu início no século XVI, ainda em 1549, com a ação do primeiro governador-geral do Brasil, Tomé de Souza, junto ao padre jesuíta Manuel da Nóbrega, que queria iniciar a catequização dos indígenas no território tupiniquim. Mas a primeira lei que tratou dos aldeamentos só surgirá em 1655, no estado do Maranhão, que determina a administração espiritual dos índios aos padres e a temporal aos índios principais, ou seja, aqueles indígenas que eram os líderes de suas aldeias. Já a segunda lei surge em 1686 e estabelece a administração política das aldeias
aos padres, assim como o dever de catequizá-los, para então introduzir a fé cristã nesses povos. Cabe aqui também ressaltar um ponto muito estratégico dessa política dos aldeamentos, porque eles eram, em grande parte, instaurados próximos aos assentamentos portugueses, ou seja, essas novas aldeias indígenas ficariam próximas já de cidades que os portugueses já estavam fundando, para que assim eles pudessem ficar próximos e ou vigiá-los ou exercer políticas de troca, de conversa, de catequização de uma forma mais presente. No início, esse projeto mostrou aversão por parte dos colonos, mas ao longo do tempo eles perceberam que era muito mais interessante você ter aldeamentos indígenas em que a mão de obra era livre, mas era abundante e barata, eles deviam prestar serviço à coroa, do que você ter uma mão de obra completamente escravizada desses indígenas, que você deveria ter que ir até as matas para realizar apresamento. Era um processo em que os indígenas deveriam viver com o seu colonizador, ou seja, um processo também bem violento. Não que os aldeamentos não fossem violentos, mas há uma diferença entre essa mão de obra livre, que vive ainda nas aldeias, sob óbvio comando desses colonizadores, do que você ter um indígena que ele é apresado, é completamente escravizado e que não tem uma liberdade de viver na sua própria aldeia, e sim somente ao seu comandante, ao seu senhor de escravos. Mas é importante ressaltar que esses indígenas não se aldeavam de forma igualitária, e muitas vezes eles preferiam vir do interior e se aldear porque, mesmo vivendo nas suas aldeias independentes, sofriam capturas e perseguições, contágios de doenças que matavam muitos dessas populações e guerras com diferentes povos indígenas, porque mesmo esses indígenas tinham diferenças. Como eu ressaltei aqui, os tamanhos dos Temimenóis são um exemplo dessas desavenças que já existiam nos territórios. Então, o indígena se aldear, estar presente no aldeamento, significava para ele muitas vezes o mínimo de proteção em comparação com seu estado anterior nas aldeias independentes. Então é preciso entender que os aldeamentos indígenas eram uma forma de adaptação e de sobrevivência, onde esses indígenas muitas vezes entravam em contato com outros povos e sofriam mudanças, se adaptavam e criavam novas formas de manifestar sua religião, seus rituais, sua linguagem, tudo isso. O que nascia então era uma nova forma de se manifestar e de viver. Trocas de sangue entre diferentes povos, tudo isso representava uma grande mudança. É um processo que podemos chamar de etnogênese, em que nasce uma nova etnia, nascem novos costumes. Algumas das características, por exemplo, que permaneceram nesses aldeamentos por um bom tempo foram a língua tupi, que era a língua oficial para se falar lá dentro, e outras manifestações, como a dança, a música e o prestígio àquelas lideranças indígenas que eram as mesmas das aldeias independentes, e que permaneceram nessas novas aldeias, aldeias agora sob a tutela do projeto colonial. Então, por mais violento que tenha sido o processo de colonização, é preciso entender que os indígenas estavam presentes em todo momento, se rearticulando e buscando alternativas para sobreviver e ter vantagens nessa nova realidade em meio aos missionários e aos colonos, e principalmente os jesuítas. Nós devemos interpretar esses povos indígenas como agentes ativos de todo o processo colonial e que estavam resistindo, lutando e se reinventando. Então, a inserção dos indígenas nos aldeamentos não se deu de forma passiva, pois, mesmo sendo aqueles que mais perderam na empreitada colonial, eles não deixaram de lutar e de defender seus interesses frente aos colonizadores. Que então, os aldeamentos e essa lição sirva para pensarmos um pouco mais nessa história. E
Esperamos você na próxima Caravana da História. Até já!